Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Mais uma quarta-feira, estamos ao vivo aqui no YouTube. Galera, já quero agradecer a presença de todo mundo. Teve uma mobilização muito forte aí da galera quando a gente anunciou essa live. Todo mundo ficou bastante empolgado. Então já vai compartilhando com os amigos aí, chama todo mundo para participar dessa live, porque vai ser muito, muito importante. Bem, hoje uma live para a gente discutir a reforma administrativa, né, a famosa PEC 32 de 2020, e estamos hoje aqui com o pessoal do Sindicato Nacional do Ministério Público da União, o Adriel, Bruno e Renato. Então, antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos vocês e pedir para o pessoal aí, começando pelo Adriel, o Renato e o Bruno, se apresentar um pouquinho, falar do trabalho de vocês, qual a função de vocês hoje, em que vocês estão atuando, conta um pouquinho da história de cada um para a galera que está vendo vocês aí pela primeira vez. Beleza, o pessoal, eu sou o Adriel Gael, acho que a galera aí, a maioria do teu público já deve me conhecer um pouco aí, pela minha entrada também nas redes sociais, no YouTube, né, sou servidor do Ministério Público da União há 7 anos, com a experiência de Lava Jato de 3 anos lá em Curitiba, uma experiência na Procuradoria Regional Eleitoral no Rio de Janeiro de 2 anos, e hoje estou aqui como diretor executivo do SINDI-MPU, né, nessa luta, Hugo, né, que eu costumo dizer que é uma luta de todos nós, né, que é o tema dessa nossa live hoje, contra essa reforma administrativa apresentada aí no início do mês pelo governo federal encaminhado à Câmara dos Deputados. Legal. Boa noite, Hugo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Renato Cantoni. Eu estou já há 14 anos no Ministério Público Federal. Estive sempre no Paraná. Eu sou de Curitiba, na área administrativa da Procuradoria da República do Paraná. E agora, já faz 3 anos, eu estou lotado na Lava Jato, Curitiba, né, com uma experiência na Lava Jato. No momento, eu sou o diretor jurídico do Sindicato Nacional do Ministério Público da União. E, como falou o Adriel, é uma luta, né? Nossa luta em relação agora a mais um ataque ao serviço público nacional, ao serviço público federal, essa reforma administrativa do jeito que ela está sendo feita. E uma luta maior no meio de uma pandemia, no meio onde a gente não pode fazer uma discussão, um debate claro, limpo, sobre qual reforma precisa o Estado. O Estado realmente vai precisar de uma reforma, mas não dessas formas que estão sendo planteadas. Vamos tentar esclarecer os colegas que estão aí hoje na live. Legal. Queria primeiro agradecer o convite. Eu sou o Bruno Rocha, sou assessor jurídico do SINDI-MPU, sou do escritório Schlack Rocha Advogados. Nós somos especialistas na área de direito sindical. A maioria dos nossos clientes aí também vinculados a servidores públicos. Então, acho que é um debate que ele é extremamente salutar. A gente tem que explicar um pouquinho sobre o que é a reforma administrativa. Boa parte das pessoas não está acompanhando, e aí só sabe ouvir dizer, não sabe como fazer uma luta contrária a isso. Acho que esse momento, esse canal que você está abrindo, sabe, esse canal para que nós possamos falar sobre é essencial. Eu acho que todos deveriam fazer isso. Você tem um canal voltado para a parte dos concurseiros, então do pessoal que quer entrar nesse movimento, mas não só. Eu acho que isso daqui é um debate que nós temos que fazer para concurseiro, para quem é servidor já da ativa, que está achando que não vai se enquadrar, para a própria população que mesmo que não quer ser o concurso público, ele tem que entender que o servidor ele está ali servindo à sociedade. Então, vai impactar todos nós. Então, é um debate que não vai ter que se restringir aqui apenas a um grupo de servidores e concurseiros. Então, queria parabenizar muito esse espaço, agradecer pelo convite e espero que nós tenhamos uma excelente live aí e dentro de um prazo também que não fique muito extensa. Claro. Galera, então é o seguinte, a gente vai conversar um pouco sobre a reforma administrativa. O Bruno já adiantou ali um pouco. É muito importante esse diálogo, né? Vai além do próprio servidor, por isso eles estão aqui mobilizando não só servidores, mas concurseiros, estudantes, pessoa que às vezes nem liga para concurso, né? Mas ela vai entender ao longo dessa live como que o serviço público vai ficar fragilizado se essa reforma passar desse jeito. Então, primeiro eu quero pedir para vocês falarem rapidamente qual foi a impressão que vocês tiveram no primeiro momento. Eu estava assistindo a live do Ministério da Economia ao vivo. A reforma já estava pronta há muito tempo, né? Se não me engano, desde dezembro ela já estava lá engavetada, aí falou que o Bolsonaro não queria mandar para o Congresso porque não ia ter apoio, e de repente ela saiu por conta de uma pressão política ali dentro, até do Rodrigo Maia, etc. Eu achei, sinceramente, que a reforma não viria tão forte, atacando a estabilidade.
criando vínculo de experiência, criando, né, uma margem aí para o presidente da República dar canetada e extinguir, criar órgão livremente. Então, eu queria que, por favor, vocês falassem qual foi a impressão de vocês como, né, pessoas que lidam aí com servidores, concursados, alguns que estão no sindicato, qual foi a primeira impressão que vocês tiveram da reforma? Show. Eu especificamente, né, que eu estou aqui em Brasília, né, não fiquei muito surpreso. O que eu fiquei surpreso foi a questão da oportunidade, o momento de se apresentar essa proposta. Nós estamos num país fragilizado, passamos aí dos 133 mil mortos pela Covid-19, o país saindo da pandemia, uma época de eleição também, onde os deputados federais estão nas suas bases, tentando eleger, muitos são candidatos a prefeito em capitais, tentando eleger seus candidatos, seus vereadores, né, o Congresso em teletrabalho, os servidores públicos federais, em sua maioria em teletrabalho por causa do Covid-19 e da pandemia, né, não temos essa mobilidade que normalmente são os instrumentos de luta de sindicatos, que é ir às ruas, fazer um protesto pacífico, né, nos manifestarmos a nossa insatisfação, não temos como fazer isso. Então, para mim especificamente, foi inoportuno o momento, mas para o governo não poderia ter um momento mais oportuno, né? Então, tem esses dois lados aí dessa questão da inoportunidade, da oportunidade para um e da inoportunidade para outro. Antônio, tira do mute o microfone. Tava mutado aí, Renato. Desculpa aí. Hugo, realmente nesse momento que falou o Adriel, o tema da oportunidade de se apresentar isso é pegar todo mundo de surpresa, né? Porque a gente tem que partir para um novo momento de mobilização, uma nova forma. E você aí faz uma reforma sem um debate real. Sem um debate, ou seja, você tem aqui o que o governo pensa que é o melhor para o Estado e pronto, ou seja, não vai ter o debate onde se possa construir ideias. Você falou ali do tema de atingir a estabilidade, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque esse tipo de reforma, assim como foi a reforma da Previdência, ela vem com alguns bodes, que a gente chama de pôr na sala, e é onde a gente vai ficar atacando isso, e quando você fica muito focado em atacar somente esse ponto, todos os outros pontos da reforma vão ser passados. E, de repente, tem coisas muito mais perigosas que perder a estabilidade? Não, mas coisas tão graves quanto perder a estabilidade, como você falou. A possibilidade, por decreto, você extinguir e colocar órgãos, né? E vamos direto ao ponto, ou seja, ao você não ter estabilidade no serviço público, você está tendo um servidor público e um serviço público de governo, e não de Estado, à mercê do governo de plantão, seja esse hoje o governo Bolsonaro, seja amanhã o governo que for, me entende? Da ala que for, direita ou esquerda, você vai ter um governo de plantão, que conforme a sua ideia, ele vai demitir um mar de gente e vai contratar um mar de gente. E os serviços públicos, a continuidade dos projetos de Estado, como fica? Como vai se dar isso se você tem essa flexibilidade? Como que vai se dar a execução do serviço público de qualidade? Nós estamos num país que é um país pobre, é um país onde ele necessita grandemente do serviço público. A maior parte da população é carente e ela precisa do serviço público. E um serviço público de qualidade. Então, nós precisamos de uma reforma de Estado? Precisamos, claro que sim. Não somos aqui olhos fechados de dizer que não tem coisas erradas. Deve ter muitas coisas para consertar, mas nós estamos dispostos a conversar e ver como pode isso se dar para quê? Para que a qualidade do serviço público possa funcionar. E aí, o que acontece? Hoje, o servidor público, ele é o grande problema da sociedade. Ah, não, toda a culpa é do servidor público. Então, o INSS não funciona porque o servidor público é ruim. Não, mas espera lá, se você precisa de 20, você tem lá 3, 4, 5 médicos para fazer perícia para 1 milhão de pessoas. E você não contrata servidores públicos no INSS há quantos anos? Né? Então, você não contrata agentes no IBAMA e o IBAMA não consegue fazer o controle do desmatamento. Então, não funciona o desmatamento, o controle do desmatamento, por quê? Porque não tem pessoas. Então, aonde tem que ter servidores públicos, que são os órgãos de fiscalizações, onde o Estado tem que estar presente, ele não contrata.
Aí, aonde você não precisa, você tem N ministério com N cadeiras, principalmente cadeiras que são de livre nomeação, que são cargos em comissão. Então, essa distorção não está sendo tocada no assunto, né? Segue-se pregando que o servidor público é o grande culpado. Era o grande culpado da Previdência Social, mas ninguém falou que o servidor público pagava a mais pela Previdência Social. E agora é o grande culpado da falha do Estado. E é isso que a gente tem que colocar aqui. Isso não é verdade. Você, hoje, pegando de exemplo o Ministério Público da União, que nós temos 2 níveis de cargo, o cargo de técnico e o cargo de analista, você vê que, posso dizer que 95% a 97% do cargo de técnico, que tem uma exigência de nível médio, só tem pessoas que são formadas com curso superior. Então, a qualidade do servidor é muito boa. Você não vê pessoas, por exemplo, reclamando do serviço público da Polícia Federal, do serviço público do Ministério Público Federal. Sim. Por quê? Porque são lugares onde houve contratações, onde houve estruturação. Não é a melhor, não é a perfeita ainda, mas houve uma estruturação. Então, onde o Estado não faz a contratação e não estrutura os órgãos como deve ser, aí o serviço público não funciona, e aí se traz a culpa. Então, realmente choca muito a reforma pelos gatilhos que ela tem escondida e pelo momento, principalmente pelo momento, onde é um momento difícil de luta, porque está todo mundo em home office, as pessoas Sim. estão distantes, hoje estão fragilizadas pela família, pela condição social, o país aí com um problema econômico gigantesco, a inflação galopante novamente, começando já a dar seus galopes, porque a população realmente com menor condição, ela está sentindo a inflação muito mais pesada do que a classe social que tem mais condição. É realmente muito complicado. Bacana. Bruno, dá a sua visão aí também de como você enxergou essa reforma aí nos seus olhos. Primeiro, eu acredito que todos têm o mesmo posicionamento do momento da reforma, né? O momento em que eles colocaram, como você disse, era alguma coisa que não vai ser debatida agora, não é interesse colocar em debate agora, só que chega em um momento onde nós temos uma pandemia, o Congresso funcionando de maneira remota, uma ausência de possibilidade de pressão nos parlamentares, uma situação extremamente oportuna ao governo para poder apresentar uma proposta como essa. Então, assim, acho que o momento, todos nós 4 aqui vamos ter a mesma visão, que o momento para o governo foi extremamente oportuno, e por isso que ela veio agora, e eu acredito que eles sentiram até a liberdade, sabe, de pesar um pouquinho mais a mão pelo momento que nós estávamos, pela situação em que todos estamos. Como o Cantoni disse, nós todos estamos fragilizados, no momento em que você tem que ficar em casa, você tenta se conservar para não ir na rua, de repente você tem um parente com coronavírus, pessoas próximas falecendo. Poxa, no meio disso tudo, você ainda vai se preocupar com uma reforma administrativa. Então, assim, é algo que eu vejo que foi um momento para o governo, ele viu uma oportunidade, mas é que nem o Adriel colocou, é extremamente inoportuno para toda a população. Eu assisti uma live ontem que o deputado que estava tratando sobre isso, ele virou e falou, não, mas nunca é um momento oportuno, com todo respeito. Poxa, você vai me falar que no meio de uma pandemia é um momento oportuno para se discutir sobre isso? Como? Então, assim, são situações que a gente vê uma manifestação completamente equivocada. Eu acho que o primeiro ponto que nós temos que falar é que aqui nós não estamos criticando A ou B, governo de direita, governo de esquerda, não é isso. Eu acho que isso daí as pessoas todas têm que se conscientizar que a reforma está vindo, como a reforma da Previdência veio. Ah, não é porque o governo Bolsonaro está apresentando que nós vamos ser contra, ou é porque... Não é isso. É só o quê? Nós temos uma reforma que vai alterar a Constituição, uma proposta de emenda constitucional, vai alterar a Constituição e vai continuar para os próximos governos. A gente não está criticando aqui porque a proposta foi apresentada por A ou por B. Então, acho que as pessoas têm que superar um pouquinho, que eu acho que nós estamos num momento de muita polarização, e às vezes a pessoa vai, não, vou defender a reforma administrativa porque Bolsonaro colocou, porque o servidor público é o que recebe mais, e aí a gente vem com uma reforma administrativa, para mim, completamente buscando aí pontos populistas dela, e aí eu vou citar 2 aqui que a gente vai tratar um pouquinho depois. Mas, poxa, servidor público, que nem o Renato falou, não pode ter mais de 30 dias de férias. Tá, mas aí você me tira
quem teria os mais de 30 dias de férias? Também não estou colocando aqui se é devido ou não os juízes, promotores, procuradores, membros receberem isso ou não, não é? Eu acho que cada cargo tem a complexidade que deve e deve receber pela complexidade do que ele desempenha. Poxa, nós sabemos quanto um procurador tem que desempenhar, a complexidade do cargo, o peso do cargo, um juiz, um magistrado, a decisão dele, como é que é. Então, assim, nós sabemos isso, nós não estamos criticando isso, mas eu acredito que uma reforma que vem com um populismo trazendo, olha, vamos parar com com mais de férias de mais de 30 dias, não vai ter mais agora a aposentadoria compulsória como punição. Poxa, nenhum servidor que está dentro da reforma tem aposentadoria compulsória como punição. Então, a gente se encontra num momento em que eu coloco a reforma como populista em alguns trechos para poder ganhar o apoio da população nesse momento, tendo o servidor já como inimigo aí desde 1992, lá quando o Collor vem e já traz essa questão dos marajás. Então aí vem uma coisa dessa, aí eles colocam alguns trechos para lubridiar a população, ao meu ver, para a população começar a ter uma adesão, não, é isso aí, tem que tirar mesmo, não pode ter mais de 30 dias de férias. Fica batendo. Outros pontos, como o Cantoni disse, é um bode na sala, eu vejo a questão da estabilidade com bode na sala, porque muita gente vai focar em um único ponto da reforma e passa-se o resto. Aquela fala do Salles, né, do ministro do Meio Ambiente. Agora é o momento de passar a boiada. Você vai focar na estabilidade e passa a boiada do resto. A gente vai perder o foco. Então, é uma coisa... Aconteceu isso na reforma da Previdência, né? Exato. Eu vou até falar um pouquinho aqui da reforma da Previdência depois. Mas, então, assim, nós retiramos esses cargos altos, aí vem depois essa questão da estabilidade, que eu acho que é um ponto que todo mundo vai debater, mas que, de repente, mais para frente vai ser negociado, mas aí a gente nós temos o caso eu não vou nem entrar naquele do contrato por experiência, né? Mas nós temos aquele prazo determinado de contratação que o processo é simplificado. Então, assim, nós teremos aquela coisa que o Bolsonaro, até numa entrevista, ele falou, não, entra o prefeito, contrata todo mundo, sai o prefeito, demite todo mundo. Aí nós teremos cargos, não teremos mais servidorismo público para a população, mas teremos servidores públicos para governo. Então, isso é errado, eu acho que não é o caminho, não é o papel do servidorismo público. A gente vê, os princípios da administração pública continuam os mesmos e acrescentaram mais um monte. Então, a impessoalidade ainda está lá. Cadê a impessoalidade nesse ponto? Eu acho que a reforma desse ponto aí, ela traz que a gente tem que ter um amadurecimento dela, nós temos que conversar bem dela, verificarmos o que nós podemos alterar, porque passar alguma coisa vai passar, isso daí ninguém tem dúvidas. E a reforma da Previdência que eu ia colocar é o quê? A reforma da Previdência, servidores eram os grandes vilões, sendo que tem Previdência própria desde sempre, então nem se enquadravam no debate da reforma da Previdência. Mas aí nós temos um ponto que, o que nós tivemos? 2 discursos, aprova e reprova. Nós não tínhamos o discurso de melhora a reforma da Previdência, vamos debater para melhorar a reforma da Previdência. Exatamente, cara. No Senado, depois de passar na Câmara, aí o que falou? Não, aprova porque senão tem que voltar para a Câmara. Então, isso a gente tem que trabalhar no quê, gente? Então tá, é o momento. Então, como é que nós podemos melhorar? Nós estamos num momento eleitoral. Nós temos eleições de municípios. Isso é fundamental. Fazer esse debate com a pessoa. O deputado vai lá tentar eleger o seu prefeito. É o momento também. É um momento, exatamente. Hugo, é bem isso. O Bruno levantou aqui uma coisa muito importante. Porque apesar da dificuldade que a gente tem hoje de mobilização, é um momento também ideal que a gente tem, porque tem a eleição do prefeito, tem a eleição do vereador, tem o deputado federal vai estar lá, muitos vão ser candidatos a prefeito, e aí a gente vai ter que exigir desses caras, me entende? Como fazer e o que vão fazer. E é importante isso, que a reforma seja debatida ponto a ponto. Não como foi a reforma da Previdência, vai passar o lote a boiada. Você vê que, e aqui nós temos um público que são concurseiros, a maioria tem esse estudo, essa consciência da diferença entre Estado e governo. É fundamental que cada um de nós, cada um que está assistindo essa live, passe para o seu familiar, para o seu conhecido, para o seu amigo, na rodinha, quando estiver conversando, nas lives que estiver falando, com os seus grupos, essa diferença. Nós não podemos ter funcionários, servidores públicos de governos.
Nós temos que ter política de Estado. A política de Estado, onde é que o Brasil quer chegar? Qual é o serviço que ele quer fornecer para essa população? Não, quero ter serviço de saúde. Então, o serviço tem que ser qualidade, tem que ser um projeto de Estado, não de 4 anos. Sim. Temos que ter planos longos. E, para isso, você tem serviço público com estabilidade, com garantia, para que ele possa colocar. A gente vai ver tudo quanto é tipo de reforma, como o Bruno falou, oportunista, para poder ganhar a população, mas a gente não vai ver uma reforma política. A gente não vai ver uma reforma do sistema político de votação, do sistema de eleição, dos prazos ou da quantidade de deputados. A gente hoje precisa ter essa proporcionalidade de deputados que nós temos. Nós precisamos de um Senado, o Senado precisa ter 3, não pode ser 1 ou não pode ser 2. Essa discussão nós não vamos ver. No voto distrital misto, e quando os caras querem fazer algo, você já percebe que eles querem fazer lá um elefante voando, é um voto distrital por lista, que não existe em lugar nenhum do mundo, onde o dono, o cacique do partido vai nomear na lista quem é o cabeça que vai ser eleito. Então, esse tipo de reforma que sim o Brasil precisa, para a gente poder ter mudanças reais, para que você possa colocar pessoas que realmente representem a vontade do povo, essa reforma não vai acontecer. Você vê agora o líder do governo, o Paraná de novo em voga, né? O líder do governo sofreu ali o MP estadual e está dando no Jornal Nacional as provas todas que tem, de escuta, de quebra, que o líder do governo está envolvido em corrupção, né? E esse é o líder do governo, que vai lutar pela reforma. É claro que ele é totalmente contra o servidor público. E eu queria tocar nesse ponto que o Bruno falou muito bem, o Renato também deu uma adiantada, e queria que o Adriel começasse falando disso, que muita gente está falando da estabilidade, a estabilidade. E o próprio Paulo Guedes tinha falado que não ia mexer na estabilidade. Então, eu me surpreendi quando eu vi a estabilidade, porque parece uma isca, de tipo, todo mundo vai focar na estabilidade, tem outras coisas muito mais graves dentro da reforma que vão passar. O vínculo de experiência eu acho grave, os cargos típicos de Estado. Então eu queria a opinião de vocês, cada um pode ter uma, eu não sei, qual é o pior ponto da reforma? Porque o Renato falou, o Bruno falou o seguinte, não adianta esse negócio de, vamos ser contra a reforma. Não é sim ou não, cara, tem que atacar pontos específicos da reforma e textos substitutivos, alguma coisa do gênero, para ir atacando ponto a ponto, porque ela vai chegar lá para os caras votarem. Então eu queria a visão de vocês, qual o pior ponto, o crucial para vocês hoje, na visão de vocês, dentro da reforma administrativa? O pior ponto, se tivesse que escolher um para ser atacado. Bom, para mim é essa questão da estabilidade, que eu sempre venho falando que é o boi de piranha, né, que é o que aconteceu com a questão da capitalização na Previdência, é muito parecido, se vocês analisarem bem. A gente pode centrar muitos esforços nessa questão da estabilidade, e aí outras maldades tão ruins quanto passar, que é a questão daqueles 5 formas de contratação que eles têm e que eles querem fazer, vínculo de experiência, simplificação, seleção simplificada, todas essas questões. Então, essa questão de tirar as carreiras típicas, querer deixar uns pacos servidores como as carreiras típicas de Estado também, é bem danosa, assim, para o serviço público, né? E eu sempre sempre falo nas oportunidades que eu tenho, de que a estabilidade, ela não é um bem maior só para o servidor público, não. Ela é um bem da sociedade, ela é uma garantia da sociedade, do bom serviço para a sociedade. Eu estava pensando hoje, por exemplo, veja quantos ministros da educação a gente trocou no primeiro ano de governo. Veja quantos ministros da saúde a gente trocou no primeiro ano de governo. Já imaginou se essa reforma administrativa estivesse em vigor e mandasse embora todo o Ministério da Educação a cada hora que se troca um ministro desse? Tem ministro que ficou 5 dias no cargo. Quão danoso é para a sociedade áreas estratégicas de qualquer nação, saúde, educação. Tem que ter projeto de Estado, como o Cantoni tem falado. Então, esses pontos específicos me preocupam, né, e a gente tem que tratar e debater ponto por ponto para que nada fique de fora e eles não queiram botar em bloco, né, vamos negociar a estabilidade, mas vamos deixar esses 5 cargos aqui, essas 5 formas de se entrar no serviço público.
Hugo, realmente, assim, você diz assim, vamos escolher um ponto, o pior ponto da reforma. Isso é um problema, assim, não é que eu digo, eu sou contra a reforma, me entende? Eu não sou contra, eu não acho que não tem que haver reforma. Eu sou contra esta reforma, da forma com que ela está. Tem que haver uma reforma, tem que haver melhoria no serviço público, tem que haver valorização do servidor, tem que haver, de repente, temos problemas dos níveis de salários, de ingresso, não de salários mais altos, tem que haver capacitação do servidor. Então, tem que haver uma reforma. Só que o pior ponto realmente é a estabilidade. É pior em dois sentidos, porque perder a estabilidade, cara, não é. Você raramente tem servidores. Em toda essa corrupção, em tudo que aconteceu no Lava Jato, tivemos servidores ali, realmente, na Petrobras, eram servidores de carreira, e alguns outros servidores, mas 90% é o quê? Políticos. E as rachadinhas que você vê empresários, e as rachadinhas que você vê no país afora, é o quê? É com servidor que é servidor contratado. E eu vou dizer assim, claro, você, população, você consegue um emprego, você está desempregado, você acaba se sujeitando a qualquer coisa. Então, me diga só como que um servidor público vai poder dizer, não, isso está errado, isso não pode ser feito. Como que ele vai, como que você pegaria o servidor, por exemplo, que deu aquela multa no juiz, no desembargador, lá no Rio Grande do Sul, por causa da máscara? O servidor diz, já com estabilidade, com tudo, ele tem problema para fazer isso. E tem um outro detalhe que tem que ser desmistificado. Servidor não pode ser demitido. Isso é mentira. Servidor é demitido, e tem muito servidor demitido. Mas sabe qual que é o grande problema? É que nós estamos tendo uma reforma capenga. Em que sentido? Que ela vai precisar de um monte de leis, várias leis complementares de regulamentação. E está aí o nosso Congresso à prova, que não regulamentou desde a Constituição de 88 o direito de greve do servidor. A avaliação, a demissão por avaliação, a demissão por desempenho, ela existe na Constituição, ela não está regulamentada desde a Constituição de 88. Então, nós vamos ter uma reforma que vai encher o governo de poderes, a mais do que ele já tem especiais, para desmontar o Estado do jeito que ele queira, e nós vamos ter essas regulamentações quando? Quando vão surgir essas regulamentações? Quantos anos vão levar para regulamentar isso? Então, a avaliação, nenhum servidor que trabalha é contra a avaliação, até porque assim os servidores que não são de qualidade vão ser retirados, mas não da forma como é feito, como instrumento de perseguição, onde um chefe pode perseguir o colega que é desafeto dele político, muitas vezes, ou é desafeto de ideia, fazer uma perseguição do jeito que for. Então, a reforma traz essas características, fragiliza ainda mais o serviço público. E o Adriel falou muito bem, a estabilidade é uma garantia de serviço público, e não do servidor público, me entende? E ela tem que ter essa garantia para quê? Para que a gente possa ter um serviço público de qualidade. Então, na minha visão, o pior ponto é esse, mas temos pontos muito graves que vão ser passados, a gente ficar só batendo nesse ponto. E como você mesmo falou, o Guedes falou que não vai tirar a estabilidade. Então, pode ser só aquela isca, né? No final, vamos tirar a estabilidade da jogada aqui e passa o resto. Você poder criar e tirar órgãos de Estado do jeito que você quer, isso é um absurdo, me entende? Isso é gravíssimo. As formas de contratações, de que forma vai ser feita essas contratações, em que órgãos, a regulamentação do que vai ser carreira de Estado. A carreira de Estado, claro, ela tem que ter essa garantia maior de estabilidade e tudo isso. Mas a gente vê muito fácil a carreira de Estado, juiz, delegado, promotor, procurador, mas, espera lá, os servidores que trabalham no Ministério Público Federal, o nível de conhecimento ou de acesso nas operações, na documentação, no sigilo, eles podem ser mandados embora a qualquer momento, não é uma carreira de Estado. Quem trabalha na Receita Federal, você tem lá o auditor, carreira de Estado, mas e o técnico, e o analista, e toda a outra corporação que está ali dentro, mexendo em toda aquela documentação, em todo aquele trabalho. O órgão de Estado ou é carreira, ou posso ter gente lá? Então, toda essa discussão tem que ser feita. E ela não está sendo feita, ela está sendo só colocada.
Isso é uma coisa que você falou antes do Bruno falar. O Adriel estava até comentando antes que é o seguinte, né? Criou-se aí a ideia de carreiras típicas de Estado e carreiras que não serão típicas, que não teriam a estabilidade. Então tá uma guerra, porque eu acho que essa reforma ela foi tão maquiavelicamente elaborada para criar uma divisão entre os próprios servidores, de forma de tipo, se eu sou carreira. Porque eu ouvi gente falando assim: ah, eu estudo para carreira policial, então eu sou carreira típica, eu não tô nem aí. Então a própria reforma parece que no cerne dela já cria uma divisão entre o servidor que já está dentro não é afetado. A pessoa só vai valer para quem está entrando. Então vocês poderiam também elaborar sobre isso, porque muita gente está com isso. E eu que já fiz o concurso, Renato, a gente estava falando em off sobre isso, muita gente perguntou, poxa, eu já fiz concurso, passei, estou na fila de espera. Se aprovar, eu estou dentro? Não tô, então há uma dúvida muito grande de quem que vai estar dentro. Aí o pessoal fica nessa briga de quem que está dentro dos cargos típicos de Estado. Aí a galera que estuda para carreira policial às vezes fala, eu vou ficar salvo, né, dessa reforma porque eu sou carreira típica, mas todas as carreiras vão ter o vínculo de experiência. Então, assim, são vários pontos, eu queria que vocês pudessem elaborar e também perguntar para o Bruno, que é assessor jurídico, em termos de legalidade, né, o pessoal acha que é importante explicar essa PEC, porque ela é a primeira etapa. A ideia é que venham várias leis ordinárias, várias leis, complementando ainda mais. Esse é o primeiro passo. Então, no sentido da legalidade, de você ver que é uma PEC, qual é a sua perspectiva aí, Bruno? De, assim, será que vai ser muito fácil? Você que acompanhou outras reformas, imagino aí, como que vai ser essa briga aí, cara, para aprovar essa PEC em termos de legalidade, de outras leis, e a velocidade disso? Muita gente pergunta, e agora? Vai ser votado quando? Vocês que estão por dentro aí do movimento, têm alguma noção disso? Se há uma pressa do Congresso em votar isso? Primeiro, quanto se traz do pior ponto da reforma, é até complicado a gente selecionar um ponto entre tantos tão ruins, né? Como nós conversamos desde o início, ela é uma PEC que ela trouxe esses pontos aí, vamos dizer, essas maldades aí de uma maneira robusta, né? Nós tivemos diversos pontos aí negativos que foram incluídos nela. Eu acredito que um dos principais pontos é a regulamentação posterior de diversos temas que são extremamente importantes, que é isso que você já trouxe, e eu ia citar. Poxa, a lei para poder definir quais são as carreiras típicas de Estado, a lei para definir como é que vai ser a demissão desses servidores que não seriam estáveis, como que vai acontecer, porque aí nós já temos a definição de quem teria a estabilidade, que mantém, que é o procedimento administrativo disciplinar, por decisão por transjulgado, ineficiência, mas a insuficiência de desempenho, aí ele vem e traz que todas as demais que não forem típicas de Estado, elas vão ser regulamentadas em um momento posterior pelo Congresso, e aí vai ser uma lei ordinária. Lei ordinária, o quórum é simples. Aí a gente entra naquela condição. A cada governo você vai poder mudar isso. Então você começa a ter, a exemplo da reforma da Previdência, a reforma ela sai da Constituição e ela começa a ser uma questão de leis. A nossa reforma da Previdência ela fez isso, ela tirou boa parte do que era regulamentado por Constituição e colocou para regulamentar por leis. Isso quer dizer que a qualquer momento nós podemos ter mudanças de cenário. Então essa é uma das preocupações, para mim é um dos piores pontos que tem aqui, que são essas regulamentações posteriores. Nós temos entre esses outros diversos pontos. O que você coloca do período de experiência, eu acredito que esse período de experiência ele ainda vai ser regulamentado. Olha de novo, aí uma outra matéria que vai ser regulamentada, e pelo que nós estamos olhando, os indicativos são os piores possíveis. Você tem a possibilidade de quem está no primeiro lugar do concurso ficar fora do concurso, dependendo de como seja feito o regulamentado e como vai ser feita essa regulamentação. Nós estávamos debatendo aqui, inclusive isso um pouquinho antes de nós entrarmos, que a gente sempre está participando de algumas lives, algumas coisas para poder tratar sobre o assunto, a gente estava falando muito sobre esse período de experiência. Então, assim, nós identificamos alguns indicadores, a possibilidade de um concurso com 20 vagas, você chama 40 pessoas, aí vai verificar quem entra, o cara que é o primeiro pode ficar fora. Então, nós temos uma situação completamente absurda, uma reforma, para mim, que era extremamente temerária se ela passar dessa maneira. Nós temos que realizar um trabalho de perto, com certeza, todos têm que fazer esse trabalho. Como vai ser feita, se vai ser feita a toque de caixa ou não, isso daí provavelmente o Adriel ele vai ter um termômetro melhor de dentro do Congresso, que ele faz uma atuação mais próxima lá. O que nós tivemos da reforma da Previdência foi a toque de caixa, ainda dentro de uma situação
Hugo, poucas pessoas sabem, mas para o Ministério, para o SINDI-MPU poder participar das sessões da reforma da Previdência, nós precisamos de um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para eles entrarem no Congresso para acompanharem a sessão, ao ponto que eles impediram o próprio povo de entrar na casa do povo. Então, assim, esse foi o tom da reforma da Previdência. Eu acho que a reforma administrativa, ela, apesar de ser um momento oportuno, por ela ser no meio de uma pandemia, nós temos o contraponto de termos eleições municipais agora, então acho que os parlamentares eles não vão ter essa vontade de votar agora. Eu acredito que nós vamos ter um fôlego até ali mais ou menos 15 de novembro. Eu acho que nós vamos ter esse fôlego. É o clima que eu sinto muito aqui em Brasília. Nós temos contato com alguns parlamentares. Lógico que o Adriel vai ter um ponto maior, mas os parlamentares que eu tenho contato, eles não estão no clima hoje da votação da reforma administrativa, nesse momento, principalmente pelas eleições municipais. Quem votar a favor de uma reforma dessa vai perder o apoio. O anuênio, que é um exemplo aqui, ele interfere, inclusive, nas demais esferas. Então, nós estamos falando de servidores, inclusive de outros aí, das demais esferas, se a gente perderem o anuênio. Então, eles sabem que é uma proposta que é impopular do ponto de vista de servidores públicos. Vou dar um dado aqui, que atualmente nós temos aí aproximadamente 12 milhões de servidores públicos entre municipais, estaduais e federais. Se você pegar isso daí, multiplicar pelas pessoas que ele teria capacidade de desenvolver ali, de conversar e interferir em votos, nós temos eles a possibilidade de eleger um presidente da República só indicados por servidores públicos. Então, assim, você tem essa força, o Congresso entende essa força. A reforma da Previdência, eu vejo que o maior erro foi o não, em vez de vamos melhorar. Esse, para mim, foi o erro da reforma da Previdência. Passou do jeito que passou porque faltou esse debate no momento correto. Eu espero que agora a gente não cometa o mesmo erro. Tem que aprender com os erros. Mas o ponto principal é a gente tentar diminuir, enxugar essa questão dessas regulamentações posteriores por lei ordinária. Isso é muito complicado, isso é muito delicado, principalmente na composição do Congresso que nós temos agora. Vocês sabem disso, o que está passando e como está passando pelo Congresso. Então é delicado, é uma situação complicada. E eu acredito que todos esses são os principais pontos negativos aí que eu queria trazer e entrar um pouquinho nesse debate já também do que nós podemos fazer contrário à reforma. Hugo, antes que você entre lá no tema de como que a gente vai, qualquer estratégia, você trouxe ali, quero pegar um gancho com o Bruno também, o time, né? Se a gente deixar pelo presidente da Câmara, vai ser feito imediatamente. Sim. Me entende? E vão votar atropelado imediatamente. E é incrível, você pode pensar o seguinte, cara, existem emendas constitucionais no Congresso paradas há anos. Por exemplo, vamos falar assim, final do ano passado, Lava Jato, prisão em segunda instância, caiu no STF, começo do ano, então se abriu 2, 3 emendas constitucionais para ter a prisão em segunda instância, projetos de lei na Câmara para ter prisão em segunda instância, está tudo parado. E agora a reforma da administrativa vai passar em 1 mês, 2, porque por incrível que pareça, aí o cara tem que cumprir lá, entre uma sessão e outra, entre uma votação e outra, 10 sessões, 20 sessões, ele marca votação de uma lei em cada sessão o dia inteiro. Pois é. E cumpre o regimento. É o absurdo. Então, o Bruno tem muita razão ali no tema que a gente precisa fazer esse debate, e o debate não aconteceu na reforma da Previdência. E, mais uma vez, eu insisto que a gente tem um pessoal, uma galera que está assistindo, que tem essa consciência, mas o grande negócio é a gente conseguir transferir isso para as demais pessoas. Você veja que, mais uma vez, estamos falando, como o Bruno disse ali, muita gente vai perder um anuênio, o Estado. E o que eu quero pegar aqui? Que na reforma, de novo, da Previdência, agora nessa reforma administrativa, você fala em servidor público. Sim. Então, 60 dias de férias. Opa, pera lá, não tem servidor que tem 60 dias de férias. O máximo que tem é as pessoas que trabalham com raio-x, tem 40 dias, 20 no primeiro semestre e 20 no segundo semestre, porque estão expostos à radiação. Quem tem 60 dias de férias é membro de poder, é juiz, promotor, procurador. Que não está na reforma, né? Que não está na reforma, né? Quem tem punição com aposentadoria são essas mesmas pessoas que não estão na reforma, ou seja, não vai mudar nada no Estado.
nesse sentido. E o problema é que o servidor público federal já não tem nada disso. Você, como servidor público federal que passou no concurso, você já ia entrar antes da reforma administrativa com o teto do INSS e com uma previdência complementar. Entende? Quem é que tem problema? São os estados. E essa PEC, no final, para poder ser votada, porque os deputados estão lá nos estados trabalhando para ser candidato a prefeito ou para eleger seus prefeitos, o que eles vão conseguir? O que conseguiram na reforma da Previdência? Tirar os estados da reforma. Isso é um grande caminho que eles vão usar, é uma grande ferramenta. Eles negociam para tirar os estados da reforma. E nos estados e nas constituições estaduais, sim, você ainda tem anuênio, quinquênio, pode haver algum estado que tenha realmente mais de 30 dias de férias. E os estados nunca acontecem as reformas. Por quê? Porque o deputado ele tem mais perto a sua base eleitoral, ele tem mais medo da sua base eleitoral e ele não faz. Agora, no governo federal, ele deixa acontecer. Só que depois, na hora de prestar serviço, é o governo federal que é responsável de prestar serviço, né? Em ter que ter lá o plano, a saúde, a educação, e sempre tem que vir do governo federal. O outro tema é que o Bruno colocou muito bem ali, as regulamentações que vão ser feitas por lei, então depois elas podem ser modificadas por lei. Então, hoje, nesse governo, você tem uma regulamentação da forma de ser demitido. Trocou de governo, se já for, você vai ter outra. E a aprovação de uma lei não precisa 4 turnos, 2 no Câmara e 2 no Senado, por maioria especial. É uma aprovação de lei simplesmente. Então, o que acontece com isso? Que a cada governo a gente vai ter uma forma de serviço público, um Estado. Que garantia a gente tem? Nenhuma. O Adriel pode falar melhor ali dos prazos no Congresso, tudo isso, Adriel? Adriel, queria que você falasse um pouco, você que está por dentro. Vamos lá, aí, pessoal. Aqui está rolando a seguinte discussão. Para essa reforma começar a transmitir, algumas comissões têm que estar ativas. Né? As comissões, elas não foram desativadas, mas elas não estão trabalhando devido à questão da pandemia. Então, já se tem uma movimentação dos partidos de oposição para que não se reative as comissões nesse momento. Então, a Comissão de Justiça já tem uma comissão de que eles não querem reativar. Então, tem essa questão. E aí, a principal é que tem alguns analistas políticos, alguns deputados aqui falando que talvez realmente essa proposta só comece a caminhar como o seu sentido natural lá na tramitação lá no Congresso, depois das eleições, né? O primeiro turno lá em 15 de novembro, o segundo turno já lá para o dia 25, 26 de novembro. Uma coisa que eu queria falar aqui, que é bom que fique pontuado, por exemplo, é a questão de outras reformas que o Estado verdadeiramente precisaria nesse momento, antes de uma reforma administrativa, né? O Cantone acho que pincelou ali a reforma política séria, né? Para ver quantidade de representantes, né? Para ver questão de benefícios lá para os congressistas, né? Uma reforma tributária, a reforma tributária está parada no Congresso, não caminhou, né? Então tem toda essa questão. A questão da estabilidade, eu acho que o governo colocou lá justamente, Hugo, naquele ponto que você menciona, de fazer a divisão dos servidores, eu acho, assim, isso é uma visão que eu tenho, que talvez ele jogou ali, vou jogar essa questão da estabilidade, possa ser que eu ganhe os servidores que já estão estáveis. Sim. Né? Os concursados já estáveis. Então eles vão ficar quietinhos, né? Não vão se manifestar, só que pelo jeito, justamente o contrário disso, né? Nós que já somos estáveis, estamos lutando para que a estabilidade continue, que é para você que quer entrar, porque a estabilidade ela não é nossa, ela é da sociedade, ela é do serviço público, é do Estado brasileiro. Então, talvez esse tiro tenha saído aí pela culatra, como se diz o ditado popular. A questão aí que a galera, a gente pode entrar depois, Hugo, deve ser o próximo ponto do teu debate, das tuas perguntas, a questão de como lutar contra essa reforma administrativa. Eu já vi que alguns seguidores aí já colocou a hashtag estabilidade sim, e essa é uma das hashtags mais importantes que se tem subido aí nas redes sociais, principalmente no Twitter. Então, assim, é uma reforma que está aí, está posta, o Congresso Nacional, a gente está vendo toda a movimentação através de lives mesmo, de debates virtuais,
mas vamos aguardar os próximos passos aí. Eu acho que é uma luta de toda a sociedade, não é só nossa, que já somos servidores públicos estáveis, de vocês aí, do teu público que quer, muito concursado, esperando nomeações, você mesmo é um caso exemplar disso aí, que passou no Ministério Público em 2018, está aguardando tua nomeação, mas de toda a sociedade, porque um serviço público de qualidade é prestado para aqueles que não têm condições financeiras, às vezes, né, de pagar uma consulta médica, de ter um dentista, né, de ter tantas coisas que o Estado oferece por meio dos serviços públicos, né, precisam ser melhorados, obviamente que precisam, mas essa reforma que está aí não é a que nós queremos, precisamos discutir e debater para poder melhorar o texto. Bacana, o texto pessoal, da PEC já 32. estamos aqui se encaminhando para o final da live e o tema principal hoje é justamente trazer essa mobilização. A presença dos três aqui é muito importante, significativa para o canal, aqui é um canal que fala para estudantes e às vezes sempre teve um diálogo muito restrito, né? E hoje o pessoal do Ministério Público da União está aqui abraçando a causa e querendo mobilizar as pessoas. E eu queria perguntar agora, queria que o Renato começasse falando, depois o Bruno e por fim o Adriel, sobre justamente o que dá para fazer. O que a gente, como sociedade, porque muita gente às vezes fala assim, vai passar de qualquer jeito, eu não tenho o que fazer, e a gente não sabe o que fazer. Então vocês acham, a gente estava até conversando anteriormente aqui, o melhor meio de pressionar hoje são nas redes sociais, a gente pressionar todo mundo nas redes sociais, criar um movimento digital. Queria a opinião de vocês sobre qual seria a melhor estratégia de vocês que, né, é sindicato, eu sei da importância que o sindicato tem para o serviço público, para os servidores, então vocês estão criados aí, né, criados na luta de classe, brigando por direitos. Hoje, na visão de vocês, qual é a melhor maneira de lutar contra a PEC? Bem, Hugo, vamos pegar um ganchinho no final ali e já entro nesse tema. Realmente, o que o Adriel falou, o gancho importantíssimo, e aqui vai para todos os colegas que vão entrar no serviço público, e principalmente para os que já estão, o servidor estável não vai ser atingido, a PEC é daqui para frente. Isso não é assim. O servidor estável ele vai ser atingido de uma forma ou outra. Você vai ser atingido porque você vai ter uma chefia que não é estável, que vai estar querendo fazer coisas que não podem. Você vai ter grupos diferentes trabalhando junto, ou seja, eles querem acabar com o regime único, né? Então, vai ter alguém de CLT, vai ter alguém pelaquela contratação 1, outro pela contratação 2. Não tem como você trabalhar dessa forma. Então, todos nós temos que defender, e também, pelo que o Adriel falou, a estabilidade e a garantia do serviço público. Ela não é do servidor público, é do serviço público. Como a gente pode lutar contra a PEC? Qual é a forma de luta? Isso é muito importante. Eu acho que a esquerda, principalmente do país, e quem luta por os direitos sociais, a gente se perdeu um pouco no tempo. E aí a pandemia veio realmente potencializar isso e mostrar que aquele discurso velho e a sua greve e o pé na porta, ele não está funcionando hoje. E você imagine, hoje no Ministério Público da União estamos todos em teletrabalho por causa da pandemia. Como é que eu faço uma reunião, como é que eu convenço as pessoas, como é que eu faço uma greve, como é que eu faço uma manifestação. Então, realmente, a plataforma eletrônica hoje, ela é fundamental. Ou seja, nenhum deputado que está no top 5 dos twitters sendo acusado que ele é contra o serviço público estabelecido, contra o Estado, contra... É simples. Olha o que aconteceu ontem no governo Bolsonaro. Veio na notícia que vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os miseráveis. Sim. Por quê? Porque vazou um plano que eles estavam construindo. Ele não quer ficar com essa imagem, ele não pode ter essa imagem que ele está tirando dos pobres para dar para os miseráveis. Imediatamente ele mudou, porque o que é que tem o deputado? A sua imagem. O que é que ele vai ter amanhã? A sua imagem para poder construir a sua campanha para o seu prefeito, ou para ele mesmo ser prefeito, e para seus vereadores, que vão depois, esses vereadores, ser a base
que vai apoiar ele para ele voltar a ser deputado federal. Então, a gente tem que usar as ferramentas postas hoje. Twitter, WhatsApp, Facebook, e aí o Sindicato Nacional do Ministério Público da União, o SINDI-MPU, vai ter na sua página formas de como quem não tem, criar seu Twitter, como usá-lo, como usar as hashtags, matérias sobre a reforma, respostas para as dúvidas e para as perguntas. O Bruno vai trazer um exemplo muito, muito legal das lives que os deputados estão fazendo, a gente participar e fazer as perguntas, ele vai colocar isso, é bem bacana. Tuitaço. O Twitter é uma ferramenta fundamental que os deputados usam muito e a gente usa muito pouco. E isso para eles marca demais. Os dislikes marca demais. Você vê, a gente não pode esquecer que a gente teve um presidente da República que foi eleito pelo WhatsApp. Entende? Então, essa ferramenta está posta. Claro que tinha robôs, fake news, perfeito. Nós não precisamos disso, nós podemos jogar com a verdade, mas o que nós temos que ter é trabalho, volume, me entende? Volume demais. Então, a gente tem que entrar, tem que seguir todos os deputados do Partido Novo, todos os deputados que são a favor da reforma, e cada vez que ele posta algo lá, a gente tem que ir fazer o tuitaço em cima daquilo, entende? E replicar para os colegas que nos seguem. Isso é fundamental. Passar para o vizinho, para a vizinha, para o tio, para a mãe, para o pai, o que é essa reforma de Estado, o que ela vai trazer contra o serviço público e a forma que a gente tem hoje de trabalho, me entende? Que é o panelaço, que é o tuitaço, que é o meio eletrônico. Legal. Bruno, eu queria que você desse sua opinião aí, cara, sobre essas formas de combate, você que imagino que esteve por dentro de grandes reformas, na sua visão, o que dá para fazer hoje para a galera se mobilizar? O que funciona efetivamente, que você viu na prática aí? Você já deu um adianto falando que só falar que não resolveria, que teria que apontar algumas coisas. Então, por favor, se puder dar uma esclarecida para a galera, porque tem muita gente, já são quase 400 pessoas aqui. Quem puder compartilhar lá no Instagram, compartilha em grupos, essa live vai ficar salva para todo mundo assistir, a gente vai compartilhar. Então, por favor, Bruno, se puder dar uma luz para a galera se mobilizar, o que a gente pode fazer? Então, primeiro, não foram tantas ainda, mas estamos indo para a terceira bem absurda aí, né? Nós tivemos a trabalhista, nós enfrentamos aqui, nós advogamos para uma quantidade significativa de sindicatos, e depois da trabalhista, acredito que a trabalhista nós pecamos boa parte também no mesmo discurso, mas deu uma melhorada, ela conseguiu dar uma melhorada melhor do que estava. Depois tivemos a da Previdência, que foi uma derrota, eu acredito que ela foi de toda a população. Ela foi aprovada, a reforma da Previdência ela foi aprovada porque estava no primeiro ano de um governo, primeiro ano dos deputados, primeiro ano de boa parte dos senadores, eles teriam mais 3 anos de mandato para limpar aquela imagem. A reforma da Previdência no governo Temer não passou, por quê? Porque nós estávamos em ano de eleição. Então é o que o Renato falou, a imagem deles é tudo. Você não tem como fazer um trabalho, você ser deputado, se você não tiver uma imagem, se você não conseguir atender pelo menos ao público que você gosta. O novo, o Cantoni colocou aí do novo, e aí, sabiamente, eles colocaram na mão de alguém do Partido Novo, né? Que é a reforma administrativa, e colocaram porque é uma das pautas do Partido Novo. Quem elegeu o Partido Novo, elegeu querendo que isso acontecesse. Então, eu acredito que nós temos que focar, nós temos que lembrar que existe um quórum 3/5 para poder fazer uma aprovação de emenda constitucional. Eu acredito que aí o sindicato com certeza vai fazer isso, porque já o fez na reforma da Previdência, agora vai com certeza voltar a fazer. Dos parlamentares, nós temos que fazer uma análise política dos parlamentares. Nós temos que derrubar os 3/5. A reforma da Previdência passou aí massacrante, lembrando aí, mais pessoas votaram na reforma da Previdência do que no impeachment da Dilma, que tinha mais apoio popular do que a reforma da Previdência. Então, numa reforma administrativa como essa, eu acredito que nós temos que trabalhar em cima da inteligência. Nós temos que, primeiro, tentar melhorá-la e depois jogarmos em cima do quórum e aí fazer o trabalho em cima de alguns deputados. Eu não acredito que tenhamos que fazer em cima de todos, porque, como eu disse, eu acredito que tem alguns que se elegeram nessa bandeira. O Novo é exemplo disso, claro, a gente sabe disso, a proposta de pauta do Novo é essa, e o Novo é o relator da reforma administrativa. E aí é onde eu acho que a gente tem que fazer um trabalho
E aí eu vou dar um exemplo aqui de um sindicato nosso, dos bombeiros civis, eles são extremamente atuantes, e aí tem um projeto de lei agora para fazer uma emenda na lei da carreira deles. E dentro dessa emenda está com um parlamentar, e toda live, independentemente de qual seja o assunto, todos os bombeiros civis se mobilizam, entram na live e começam a fazer perguntas vinculadas ao projeto do bombeiro civil, demonstrando os pontos que são contraditórios, demonstrando que não é o interesse da população. Eles têm que se sentir dentro de uma situação que o quê? Hoje, o único meio deles levarem para muitas pessoas é o que nós estamos fazendo aqui, uma live. Hoje é o jeito de você conseguir aglomerar diversas pessoas em um único local. É o único método que eles vão fazer. Então, se hoje nós temos que combatê-los, vamos combatê-los no meio eletrônico que nós temos. E, lógico, vai ter, sim, o parlamentar que vai na casa. Quem aí está em eleição municipal, nós vimos aqui que temos servidores municipais. Eu advogo aqui perto de Brasília para diversos sindicatos de servidores municipais. E não tem essa. O pessoal já começou a bater na porta de casa deles. Porque vai ser o método de campanha deles. É o WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook e porta de casa. Quando chegar, tem que se posicionar, tem que falar qual que é a sua posição contrária à reforma administrativa, porque boa parte das vezes o prefeito ele vai ser quem vai ajudar posteriormente o deputado numa reeleição, e ele tem que levar a realidade para o deputado, ele tem que levar a realidade para o senador. Nós temos que demonstrar que a reforma administrativa hoje não é do interesse da sociedade. E nós temos que conscientizar, a primeira coisa que eu acho que assim, antes de tudo isso, nós temos que começar a conscientizar quem está do lado. Quem está do lado. Eu falo isso por mim. Quando teve a reforma da Previdência, eu ia conversar sempre primeiro com os meus parentes, para depois ir para os meus amigos, e aí evoluindo. E toda vez que eu conversava, eu via que a desinformação era o que levava aquelas pessoas a apoiarem a reforma da Previdência. Ah, a Previdência está quebrada. Aí eu falava, gente, de onde está quebrada? Ela sempre foi superavitária. A diferença é que o dinheiro sai, vai para isso, isso e isso. Você sabe qual é a fonte de renda da Previdência? Ah, mas o servidor público. Não, é Previdência própria. Quem arca com a Previdência são eles mesmos. Então, assim, ó... Bruno, as contas... Bruno, fazer um gancho ali, só uma parte rapidinho. As contas da Previdência... nunca foram apresentadas. A análise contábil da Previdência, o atuarial da Previdência nunca foi apresentado. Se passou uma reforma e deputado votou em algo que ele não tem nem ideia, porque nunca foi apresentado os cálculos atuariais, aonde foi o dinheiro, o que aconteceu com o dinheiro, quanto que recebeu, para poder saber realmente. E nunca foi feito. Eles têm que existir esses cálculos, com certeza, mas nunca foi apresentado à população e aos deputados em si. Nós temos uma ação, só para você ter ideia disso daí, só um parênteses aí, aproveitando isso, Antônio. Nós temos uma ação aqui do escritório que nós entramos com mandado de segurança preventivo com um deputado federal que ele falou, eu não consigo votar se eu não tiver estudo atuarial, para fornecerem um estudo atuarial. Então, assim, é o ponto que chegamos. Mas o que eu queria chegar? A desinformação da pessoa que está do nosso lado, às vezes a gente vai aqui, não, vamos fazer tuitaço, e aí a gente vai entrar nas lives, vai fazer isso, aquilo, só que você esquece de conscientizar a pessoa que está do seu lado. Eu estou falando isso porque meus familiares, boa parte, eram contra, eram a favor da reforma e eu consegui desconstruir aquela imagem. E a reforma administrativa é a mesma coisa, nós temos que desconstruir, nós temos que demonstrar o que está acontecendo. Demonstrar o que é a realidade disso, demonstrar que uma canetada para poder fechar o IBAMA é um absurdo. Uma canetada para fechar uma autarquia federal é um absurdo, isso não pode passar. Não é porque é o Bolsonaro que está à frente, não pode passar algo como isso. Extinção de cargos efetivos vagos. Gente, o cargo efetivo vago, se for extinto toda vez por decreto, vai extinguindo, daqui a pouco você está sem cargo efetivo. Isso daí, muito pelo contrário, tinha que ser retirado do 84 da Constituição a possibilidade de extinção de cargos por decreto. Para mim, tinha que ser retirado, porque você vai ter o quê? O sufocamento e o sucateamento do servidorismo público. Isso é o que nós vamos viver. Então, primeiro, leiam a reforma. Nós disponibilizamos nas nossas redes sociais também, quem quiser, tem lá uma cartilha sobre a reforma da Previdência. A pessoa entra, dá uma olhada nessa cartilha da reforma da Previdência, o sindicato vai divulgar também a cartilha do SINDI-MPU, que ela é extremamente robusta, nós estamos fazendo em conjunto com eles, vai ser bem robusto, então quem depois acompanha as redes sociais deles, que nós divulgaremos lá. Mas a ideia é o quê? Entenda primeiro que a reforma administrativa, de vez em quando eu tô falando Previdência, gente, desculpa, mas é administrativa. Entenda primeiro o que é a reforma administrativa, leia e debata com as pessoas próximas, comece a fazer a conscientização da população em si, que a reforma administrativa é horrível, é péssima, ela está vindo para sucatear, ela vai retirar
o direito da população, sabe? Esses dois aqui que estão com a gente, daqui a pouco você também, Hugo, vocês três, vocês vão servir a população, vocês servem a população. Poxa, hoje o Ministério Público tem um destaque que tem pessoas como esses dois que estão aqui. Então a gente tem que ter essa consciência. A corrupção tem sido combatida, tem o procurador, tem o Deltan, tem o não sei quem, tem não sei quem. Só que esses dois são os caras que estão por trás de tudo isso. Então, isso a população tem que se conscientizar. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto principal. Conscientização. Depois disso, parlamentar, depois de fizer essa análise, fez live, entra na live, contra a reforma administrativa, cria a hashtag, solta dentro da live do cara. Ele tem que entender, ele tem que se sentir acuado, ele tem que se sentir sufocado. Porque ele precisa fazer live. Só que quando ele fizer, ele vai ter ou não a reforma administrativa. E isso a gente tem que ir fazendo o trabalho gradativamente. Instagram, Facebook, YouTube, tudo isso é extremamente importante. E o corpo a corpo, quando você tiver o prefeito na sua porta, o vereador na sua porta com o deputado, você vai lá e coloca não a reforma administrativa. Nós temos que criar consciência. Eu lembro que um dos slogans que o pessoal fez na época da reforma da Previdência é: quem votar na reforma da Previdência não volta. Era um dos slogans. E o que tem que entender agora é: quem votar a favor da reforma administrativa não volta. Não adianta, você não vai conseguir colocar tanto cargo como essa reforma dá possibilidade deles fazerem algumas nomeações, inclusive alguns absurdos em processo simplificado, que a gente sabe onde isso vai dar, mas que aí é voltar aos velhos tempos, tirar a autonomia e começar a voltar para os cargos de indicação. Então, eles querem fazer isso, mas eles não vão conseguir nomear tantas pessoas que vão conseguir elegê-los. Não vai. Então, essa consciência, ele tem que sentir que a população é contrária a isso, que não é o que vai passar. Então, eu acho que essa conscientização ela é necessária. Então, quem está aqui, gente, entenda e faça o debate em casa primeiro. Faça o dever de casa em casa primeiro. Depois vai para o Twitter, faz tudo. Mas não se esqueça, as pessoas que estão próximas, boa parte das vezes a gente acha, não, eu sou a remo da minha família, mas às vezes tem um cara ali que fala, não, você é o cara que está tirando dinheiro e está fazendo o Estado falir. E a gente sabe que não é nem próximo a isso, né? Bruno, perfeito. O principal era isso aí, até me alonguei. Desculpa que quando eu entro nessas questões de reforma, eu me empolgo. Não, foi ótimo. E aqui, vamos deixar o finalzinho ali para o Adriel, mas, Hugo, você tinha falado lá no começo, em algum momento você disse assim, as pessoas estão pensando, vai passar mesmo, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Cara, cada um de nós pode fazer uma coisa, nós somos uma engrenagem completa, nada acontece sozinho, não é o Adriel, o diretor executivo, que vai conseguir chegar lá e vai convencer o parlamentar, não é eu que vou chegar lá e vou convencer um senador. Eu tenho que não convencer também as pessoas, eu tenho que explicar para as pessoas. O Bruno falou perfeito. Na minha casa, a minha mãe, o meu pai, a minha tia, que eu falo com o celular, que ainda tenho aquela convivência, apesar da pandemia, cada uma dessas pessoas eu tenho que explicar, porque essa pessoa vai estar consciente e vai explicar para o outro. E é aquilo, não é que não tem que reformar, tem que reformar, mas tem outras coisas que tem que ser discutido. Como que vai ser a avaliação? Essa avaliação não é desse jeito, tem que ser discutido. Eu não posso esperar que a avaliação vá vir numa lei daqui a quantos anos? Então, eu estou fazendo uma reforma para que depois ela seja regulamentada. Quando? Entende? Não vão, tudo já está aí. Então, isso é fundamental. Cada um de nós podemos somar força. Cada Twitter que você faz é uma pedrinha que você está colocando ali. Eles têm que entender que o hashtag reforma não, a reforma não desse jeito que ela está. Eles têm que chamar a população, eles têm que chamar os servidores públicos para discutirem essa reforma. Porque o Bruno também foi muito feliz em dizer, cara, o juiz, ele não consegue analisar 5, 10 mil processos que ele tem uma equipe ali de servidores, de analistas, de técnicos que estão trabalhando ali para que isso aconteça, para que o Estado aconteça. Então, se não é essas pessoas que estão ali colocando essas engrenagens, essas pedras, não funciona. Perfeito. Adriel, eu queria que você falasse antes aí de você falar, já agradecer quase 400 pessoas online. O perfil do sindicato está aqui na descrição, lá você vai encontrar, eu coloquei o perfil do Bruno também, tem as redes sociais do Adriel, você encontra lá as informações sobre o Renato, tá tudo aqui na descrição. E para o Adriel fazer esse fechamento, é um cara que está muito presente nas redes sociais, né? Faz vídeo para TikTok, para Instagram, tá em todos os grupos.
Adriel, você que teve essa visão aí, percebeu, né, por estar na internet também, que a internet, o Renato falou ali, é muito feio para um político ele ser cobrado publicamente. Teve uma live aí esses dias e a galera foi lá arrebentando no dislike, comentando, e fica um constrangimento ali do político de tipo, pô, será que eu vou ficar contra isso? Né, eu vou ficar contra essa galera toda? Então eu queria, Adriel, que você falasse as considerações finais suas e emendasse já nisso também. O que a gente pode fazer? Vocês no sindicato aí tem alguma organização, alguma que o pessoal possa entrar numa página e vai encontrar informações sobre tuitaço, lista de deputados, o que dá para fazer, petições que dá para assinar? O sindicato tem alguma coisa organizada nesse sentido ou vai fazer para a galera ir lá atrás dessas informações? A gente está organizando ainda uma subpágina aqui no sindicato, eu estou tentando articular, mas de imediato, Hugo, pedir para a galera principalmente já votar lá na consulta pública que está rolando na Câmara dos Deputados, no próprio texto da PEC lá. É importantíssimo, porque os deputados levam em consideração aquela votação. Eu acabei de consultar, tem 168 mil votos lá, sou totalmente contra a reforma. Lá você consegue deixar sua opinião textualmente também, e isso é muito importante. Realmente você fala assim que eu tenho essa entrada em redes sociais e eu tenho tentado abrir a mente dos meus colegas sindicalistas, né? O Cantoni comprou isso muito bem, está me ajudando nessa questão, abrir essa questão que o viés é redes sociais, gente. O movimento sindicalista brasileiro perdeu o boom das redes sociais. Então, essa é a deixa, tuitaço. Amanhã, inclusive, o colega até colocou aqui, amanhã vai ter um tuitaço às 19 horas, promovido pela Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. Acompanhe as páginas das redes sociais do SindMPU, nós temos todas elas, temos Twitter, temos Instagram, temos Facebook, temos YouTube, justamente para a gente fazer uma comunicação orgânica contra a reforma da Previdência. Sexta-feira eu vou participar de uma live de uma frente parlamentar lá do estado do Ceará, onde terá um deputado presente. Estou tentando organizar uma live com um deputado aqui, professor Israel do PV aqui do DF também, com a gente aqui no YouTube, no nosso canal no Facebook. Então, assim, as redes sociais é a bola da vez, nunca esteve tão em evidência em época de pandemia. Então, o que eu quero deixar aqui na mensagem final para a galera, lute pelo seu direito de ser servidor público estável. E eu trouxe até aqui porque a galera gosta de ver, ó, você tem direito a um crachá desse aqui e com estabilidade. O Hugo vai ter o dele, e você que passou no concurso público do Ministério Público, você tem direito a um desse aqui, com estabilidade. Então não abra mão desse seu direito, é um direito da sociedade. O concurso público, eu vi, acho que foi numa live sua, Hugo, não é algum vídeo seu, falando que se existe alguma coisa mais que a gente consegue mencionar a meritocracia de uma forma um pouco mais pujante hoje na sociedade, é a questão do concurso público, que a gente sabe, como dizia o Caetano, a dor e a delícia de se passar no concurso público, ver seu nome no Diário Oficial da União e pegar um crachá desse aqui, postar e falar, eu sou servidor público estável de uma instituição como o Ministério Público da União, né, e aí os seus 4 ramos. Aqui um colega até colocou aqui no comentário, né, Lava Jato não existiria sem servidores públicos estáveis, e de completo aqui, né, não existiria mesmo, tá aqui 2 exemplos, eu trabalhei 3 anos na Lava Jato, no iniciozinho de 2014 até 2016, o colega Renato Cantoni hoje é lotado na Lava Jato, né, prosseguiu um trabalho começado lá por mim, nessa parte administrativa de apoio técnico, está há 3 anos na Lava Jato, a operação completou 6 anos recentemente, então é isso, os servidores públicos estáveis, concursados, nós estamos aqui, era para nós, né, foi prometida a nossa estabilidade garantida, era para nós estarmos tranquilos, né, sem estar preocupados com vocês, mas nós estamos aqui lutando por um direito que é nosso, que é da sociedade, que é de você, concurseiro aí que quer vir fazer parte do Ministério Público da União ou de qualquer outra instituição pública, que a gente tem tantas outras maravilhosas, tantas quanto o MPU. Bacana. Cara, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Vou pedir para o Bruno e para o Renato fazerem as considerações finais. Querem passar uma mensagem final para a galera que está ouvindo aí? A galera, eu acho que essa mensagem é importante, que o Renato falou, o Adriel, o Bruno.
a gente pode mudar as coisas, sabe? A gente não pode nunca aceitar, isso vai passar, já era, nunca. A gente sempre tem que acreditar, tem que exercer nosso direito como cidadão, ir lá cobrar e mostrar nossa insatisfação. Então, por favor, o Bruno e o Renato, e por fim o Adriel, também agradecer a presença dos 3 do sindicato aqui. É uma coisa muito importante ter esse diálogo aqui no YouTube. Então, por favor, Bruno, puder falar um pouquinho, suas considerações finais, quer deixar suas redes sociais? Vou comprometo a falar só um pouquinho, tá? Que eu já falei demais aí, quando eu falo demais, problema de advogado. E assim, o primeiro ponto que eu queria só colocar é que hoje, como eu disse no início, queria muito te agradecer, você abriu as portas para sindicalistas virem falar, não são sindicalistas profissionais, né? São servidores que estão exercendo aí o seu cargo dentro do sindicato. Um ponto, a sociedade ela tem um posicionamento contrário aos sindicatos, acredito, né? Fixam muito naquela questão, sindicato, PT, esquerda, repulsa, não quero. Não, mas não é isso. O sindicato, como esse daqui, ele demonstra que ele está aqui para uma coisa, ele está aqui para realizar a defesa dos trabalhadores e da sociedade. Ele é a última linha de defesa dos trabalhadores, das instituições, porque, por exemplo, como algo nessa reforma administrativa, está aqui o sindicato para demonstrar o seu papel, vai empregar toda a sua estrutura em prol da sociedade. Como o André falou, poderia simplesmente cruzar os braços e falar daqui para frente que se resolvam, mas não é isso. Nós temos que realizar esse trabalho, nós temos que fazer em conjunto essa luta. E você foi brilhante quando falou que todos juntos têm uma força de fazer a diferença, tem como fazer essa mudança, tem como mudar isso. Nós sabemos disso. O momento que a sociedade vive hoje foi de mudanças que vieram da própria sociedade. O que nós estamos passando foram escolhas que foram feitas pela sociedade. Então, vocês conseguem fazer essa diferença. E você tem servidor público, você tem o concurseiro, você tem a sociedade que já é uma sociedade que tem uma certa consciência da importância do servidorismo público, e você tem o restante ali que é a minoria. Mas nós temos que conscientizar, temos que fazer a diferença. E juntos podemos. Isso tem que ser claro, juntos podemos. Aquele negócio de mandorinha faz verão, é cada um fazendo a sua atitude, mas juntos podemos fazer a diferença. Não tem como realizar essa luta sozinho, achando que vai mudar o mundo sozinho, não. Mas juntos nós podemos mudar essa reforma administrativa, podemos adequá-la, podemos rejeitá-la, nós podemos sim fazer isso. Tá? Eu queria agradecer muito a nossa rede social, acho que você já colocou aí, o nosso pessoal tem comentado aí também, quem faz o acompanhamento da nossa rede social tem comentado. Nós divulgamos também a live por lá. E aí o Stilac e Rocha, que é o meu sócio, então vou até pedir para comentar de novo aí, porque é difícil o nome dele, o meu é fácil, que é Rocha, né? Então é tranquilo, mas o dele daqui a pouco colocam. E lá a gente também sempre tenta atualizar, nós colocamos reforma administrativa, sempre tentamos fazemos lives semanais também, para tentar conscientizar do direito e do poder que o servidor tem. Que boa parte das vezes o que a gente identifica é que não sabe o tamanho do poder que é, não sabe o tamanho do poder, a diferença que pode ser feita, principalmente numa união. Não tem essa conscientização. Boa parte das vezes a pessoa fala como você disse, nossa, poxa, já passou, não vou nem me movimentar, já passou. E muito pelo contrário, está embrionário, isso daí está uma discussão completamente embrionária, nem começou ainda. Agora é a hora que nós temos que atacar, agora é a hora que nós temos que entrar, agora é a hora que nós temos que fazer esse debate e colocar o pessoal em uma situação incômoda, como vocês falaram, dislike pesa muito em um vídeo dele, você sabe disso, você com 240 mil pessoas sabe quanto pesa. Então imagina Sim. ele cheio de dislikes, imagina ele nos comentários colocando ao contrário. Ele tem que entender isso, o parlamentar tem que entender isso. Vocês são capazes de fazer essa diferença. E essa parte agora da pandemia, e eu vou colocar um ponto em que facilita. Às vezes, quando você chama para uma assembleia ou para reuniões grandes, você às vezes não consegue mobilizar tanto quanto você consegue mobilizar por uma reunião no Zoom, por um vídeo no YouTube. Então, acho que isso veio até para agregar nesse momento. Então, eu queria agradecer novamente pelo convite. Nós estamos à disposição sempre que necessário. E fazendo aqui a defesa de todos vocês também, não somos servidores, mas fazemos todo o trabalho em prol da sociedade. Servidores é um escritório que só cuida de sindicatos, de trabalhadores e servidores, só da parte do empregado e do servidor. Então, nós vemos tudo isso que vocês estão fazendo, nós estamos ao lado e vamos fazer essa luta junto com vocês, forçando e aí juntando essas forças para conseguirmos fazer a diferença. Tá bom? Obrigado novamente pelo convite aí e um grande abraço.
Hugo, quero primeiro que nada agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a todas as pessoas que estão online aí, né, todos os concurseiros, colegas servidores, vi vários servidores postando aqui. O Adriel colocou, né, hoje eu estou lotado na Lava Jato e hoje foi o último dia do Dr. Deltan, a mudança que houve dentro da Lava Jato. E ele mandou um texto para nós, eu vou roubar uma frase dele aqui, ele com certeza vai me permitir, e que o Adriel, refletindo o que o Adriel colocou, sobre o resultado das coisas é uma engrenagem, é toda uma equipe que faz. Então, o servidor público é fundamental. E isso a gente sempre teve o reconhecimento, o Adriel é prova disso, lá dentro dessa equipe que foi a Lava Jato, e ele colocou assim, jamais pertence ou pertencerá a qualquer peça, mas é o resultado é o produto da engrenagem que cada um de vocês tem um papel único. Cada uma das pessoas que estão aqui tem um papel único dentro dessa engrenagem, que é lutar pelos direitos que a gente acha certo. E a frase em seguida diz assim, não erra só quem superestima seu valor, mas quem também menospreza a sua importância. Então, não menospreze a sua importância. Cada ato, cada pessoa que a gente conseguir conversar, cada dislike, cada Twitter que você colocar, tem a sua importância. A gente vê as redes bolsonaristas e quando você vê algum vídeo, quando tem alguma coisa, o que vem o Carlos Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, vamos dar dislike, vamos dar milhares de dislikes, eles convocam as suas redes para dar dislike. Essa é a nossa mesma ferramenta, vamos dar dislikes nos deputados, vamos dar dislike nos senadores, vamos dar dislikes em quem fala da reforma, vamos questionar nas lives os pontos da reforma, vamos reformar? Vamos, mas de que forma vamos reformar? Quando? Então vamos reformar tudo que tem que ser reformado. E o Bruno trouxe mais uma coisa muito importante para finalizar, que o que nós temos hoje, o governo que nós temos hoje, é resultado de anseios da sociedade. Então, se a sociedade anseia, nós podemos mudar isso também. Com cada um, então não se menospreze cada um tem a sua importância nessa luta contra a reforma como ela está sendo posta. As redes sociais estão colocadas ali, o sindicato vai sim ter uma página, está sendo preparada com o nome dos deputados, essa página vai ser sempre atualizada, os deputados que são a favor, os deputados que são contra, e-mails, Twitter desses deputados, para seguir os deputados, material para que você copie e cole nas tuas respostas de Twitter, nas tuas redes, entenda, estude a reforma para você poder conversar e passar esse conhecimento. O maior problema social que nós temos é o desconhecimento. O nosso país é levado por ondas, por quê? Porque tem desconhecimento, porque nós somos um país pobre com necessidade, então realmente esse desconhecimento ele é usado de má fé. Conte com a gente, frequente nossas redes sociais, parabéns, Hugo, pelo teu canal, parabéns pela tua iniciativa. Obrigado, cara. Adriel, por favor, então você pode finalizar agora a palavra aí. É isso, Hugo, eu só tenho a agradecer, a gente, né, nos conhecemos desde os idos de 2018, da realização do concurso do MPU, né, que você iniciou teu canal ali, que já tornou-se um canal grande, referência aí no YouTube, nesse mundo voltado para os concursos públicos, e agradecer e convidar a galera sempre a seguir a gente aí nas redes sociais, estamos sempre aí, e eu costumo trazer uma frase que hoje faz mais sentido do que nunca. Para essa reforma, né, ninguém larga a mão de ninguém, né? Concurseiros, concursados, né, estáveis, né, e vocês aí que são nossos concurseiros, muitos aprovados no MPU, vamos estar juntos e apoiar aí a luta, que é uma luta de todos, da sociedade, de todos nós, ok? Obrigado pela oportunidade de abrir esse espaço aqui no teu canal, obviamente que não teríamos esse alcance que vocês estão nos dando para falar de um assunto tão importante e relevante para toda a sociedade. Obrigado mesmo e espero aí a gente poder bater um papo aí mais para frente, quando tiver a reforma já tiver mais tramitando, já tiver mais consolidada, e a gente fazer algo parecido com isso numa próxima live. Quando a gente conseguir mudar ela, Adriel. Sim. A gente conseguir mudar ela, nós vamos poder fazer uma reunião de novo, comemorar, viu? Abriu champanhe aí, ó. Começamos aqui esse debate também. É isso aí. É isso aí, pessoal. Então eu quero agradecer mais uma vez, Adriel, Renato, Bruno, presença de vocês incrível. Valeu todo mundo que estava na live, quase 400 pessoas. A live vai ficar salva. Redes sociais do SINJ MPU estão aqui na descrição. Você pode checar lá, vai lá conferir lá
o trabalho deles, que é incrível, assim, uma luta incrível em favor do servidor, não só do servidor do serviço público, porque eles são servidores, não precisavam estar aqui, né, defendendo quem ainda está estudando, a galera que está querendo entrar, porque eles defendem o serviço público, e a reforma mexe na estrutura do Estado. Então, muito obrigado a cada um de vocês. A live ficará salva, por favor, contamos com o apoio de vocês, vamos divulgar, vamos absorver tudo que o pessoal falou aqui. Então, mais uma vez, boa noite para todo mundo e muito obrigado, galera. Boa noite.